Existe algo curioso sobre dinheiro que quase ninguém percebe no começo da vida. Algumas pessoas trabalham duro durante anos e mesmo assim continuam presas no mesmo lugar. Outras parecem descobrir algo diferente, uma forma de pensar que muda completamente sua realidade financeira. Não é apenas sorte, não é apenas talento, e muitas vezes também não é apenas trabalho duro. Existe um princípio invisível que governa resultados na vida. Um princípio que mistura mentalidade, crenças profundas e decisões diárias. E quando alguém entende esse princípio, algo começa a mudar. As oportunidades aparecem de forma diferente, as decisões se tornam mais claras, e aquilo que parecia impossível começa lentamente a se tornar realidade. Durante décadas, um homem estudou exatamente esse fenômeno. O nome dele era Napoleon Hill. Ele passou mais de 20 anos entrevistando algumas das pessoas mais ricas e influentes do seu tempo para descobrir um padrão comum entre elas. O que ele encontrou foi algo surpreendente. Quase todas essas pessoas seguiam princípios mentais e espirituais semelhantes, mesmo vindo de origens completamente diferentes. E um desses princípios tem o poder de destravar completamente a vida financeira de alguém. Antes de entender esse princípio, é importante perceber uma coisa simples que muitas pessoas ignoram. A maioria das pessoas tenta resolver problemas financeiros apenas olhando para o lado externo da vida. Elas pensam que precisam apenas de um emprego melhor, um aumento de salário, um investimento certo ou uma oportunidade específica. Claro que essas coisas são importantes, mas existe algo muito mais profundo que determina os resultados que alguém consegue gerar ao longo da vida. A forma como essa pessoa pensa. A mente funciona como um sistema de programação invisível. Ela cria expectativas, interpreta oportunidades e influencia decisões todos os dias. E essas pequenas decisões diárias, somadas ao longo dos anos, constroem a realidade financeira de uma pessoa. Se alguém cresce acreditando que dinheiro é sempre escasso, que pessoas ricas são más ou que prosperidade é algo distante, essas crenças silenciosas começam a moldar comportamentos. A pessoa evita riscos, duvida de oportunidades e frequentemente se sabota sem perceber. Por outro lado, quando alguém desenvolve uma mentalidade diferente, algo poderoso acontece. A mente começa a buscar soluções em vez de desculpas. Começa a enxergar possibilidades em vez de limitações. Esse é o primeiro passo para entender o princípio espiritual que pode destravar sua vida financeira. Tudo começa dentro da mente. Mas não se trata apenas de pensamento positivo superficial. Trata-se de um alinhamento profundo entre pensamento, emoção e ação. Quando esses três elementos trabalham juntos, algo poderoso acontece. A pessoa começa a agir com clareza, confiança e consistência. E essas qualidades atraem oportunidades. Muitas vezes, pessoas que parecem ter sorte, na verdade, desenvolveram uma forma de pensar que as coloca constantemente no caminho certo. Elas aprendem, tentam, falham, ajustam e continuam avançando. Enquanto muitos desistem cedo, elas continuam experimentando até encontrar resultados. Existe também outro aspecto desse princípio que poucas pessoas compreendem: a energia da intenção. Quando alguém define claramente o que deseja construir na vida, algo interessante acontece. A mente começa a trabalhar de forma diferente, ideias começam a surgir, conexões inesperadas aparecem e soluções criativas começam a se formar. Isso não é magia. É simplesmente a mente humana funcionando em sua capacidade máxima. Quando um objetivo é claro e emocionalmente importante, o cérebro passa a filtrar informações de forma diferente. Aquilo que antes passava despercebido começa a chamar atenção. Aquela oportunidade que parecia invisível agora se torna evidente. Esse processo foi observado por diversos pensadores e estudiosos ao longo da história. Mas poucas pessoas aplicam isso de forma consistente na vida financeira. Agora pense em algo simples. Quantas vezes você já viu alguém dizendo que quer melhorar de vida,
mas não consegue explicar exatamente como essa vida melhor seria. Quantas vezes alguém diz que quer ganhar mais dinheiro, mas não tem um plano, não tem um número específico, não tem um objetivo claro? A mente funciona melhor quando recebe instruções específicas. Quando alguém define exatamente o que quer construir, quando quer alcançar e por que aquilo é importante, o cérebro começa a trabalhar como um aliado poderoso. É exatamente esse tipo de clareza que transforma sonhos vagos em planos concretos. Mas existe ainda outro elemento fundamental nesse princípio espiritual: a ação persistente. Muitas pessoas acreditam que mentalidade sozinha cria resultados. Isso não é verdade. A mentalidade correta cria a base para ações corretas, mas são as ações que produzem resultados no mundo real. E aqui surge um dos maiores desafios que a maioria das pessoas enfrenta. A jornada para melhorar a vida financeira raramente é rápida. Muitas vezes, ela envolve erros, tentativas frustradas e períodos em que parece que nada está funcionando. É nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas interpretam dificuldades como sinais de fracasso, mas quem entende o princípio continua avançando, aprende com os erros, ajusta estratégias e continua tentando. Com o tempo, essa persistência gera algo extremamente poderoso: experiência. A experiência é uma forma de riqueza que não pode ser comprada. Ela transforma decisões, melhora julgamentos e aumenta as chances de sucesso em cada nova tentativa. Pessoas que se tornam financeiramente bem-sucedidas quase sempre passaram por momentos difíceis antes de alcançar estabilidade. Muitas falharam várias vezes, muitas foram criticadas, ignoradas ou subestimadas, mas continuaram. E essa capacidade de continuar tentando quando os resultados ainda não apareceram é uma das características mais fortes entre pessoas que mudam suas realidades financeiras. Existe também um princípio espiritual que acompanha essa jornada: o princípio da contribuição. Muitas pessoas acreditam que dinheiro vem apenas de sorte ou exploração. Mas, na maioria das vezes, dinheiro é simplesmente uma troca de valor. Quanto mais valor alguém gera para outras pessoas, maiores são as chances de receber recompensas financeiras. Isso pode acontecer através de um produto, um serviço, uma habilidade ou uma ideia. Quando alguém aprende a focar em gerar valor real para outras pessoas, o dinheiro passa a ser uma consequência natural desse processo. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como alguém encara o trabalho e os negócios. Em vez de perguntar como posso ganhar mais dinheiro, a pergunta passa a ser: como posso ajudar mais pessoas de forma significativa? Essa simples mudança de pergunta abre portas inesperadas. Ideias de negócio surgem, oportunidades aparecem e novos caminhos se tornam possíveis. Muitas das maiores empresas do mundo começaram exatamente assim, resolvendo problemas reais para pessoas reais. Quando alguém entende isso profundamente, começa a perceber que prosperidade financeira não é apenas acumular dinheiro, é criar valor no mundo. Mas existe algo ainda mais profundo nesse princípio espiritual. Ele envolve gratidão. Pode parecer estranho falar de gratidão em um contexto financeiro, mas existe uma razão poderosa para isso. A gratidão muda o estado emocional da mente. Quando alguém se concentra constantemente no que falta, no que deu errado ou no que ainda não conseguiu, a mente entra em um estado de escassez. Esse estado emocional influencia decisões e comportamentos. A pessoa se torna mais pessimista, mais cautelosa e menos propensa a tentar coisas novas. Por outro lado, quando alguém aprende a reconhecer progresso, mesmo pequeno, algo muda. A mente começa a operar em um estado de abundância. E esse estado emocional cria mais energia, mais criatividade e mais coragem para agir. Isso não significa ignorar problemas financeiros. Significa apenas não permitir que a escassez mental controle suas decisões. Pessoas que alcançam prosperidade frequentemente desenvolvem o hábito de reconhecer conquistas,
celebrar progressos e manter uma perspectiva positiva mesmo em momentos difíceis. Essa mentalidade cria uma base emocional muito mais forte para enfrentar desafios. Outro aspecto poderoso desse princípio espiritual é o controle da atenção. A atenção funciona como uma lente que amplifica aquilo em que você se concentra. Se alguém passa o dia inteiro focado em notícias negativas, problemas econômicos e histórias de fracasso, a mente começa a acreditar que prosperidade é impossível. Mas quando alguém começa a estudar histórias de sucesso, estratégias de crescimento e princípios de mentalidade, algo diferente acontece. A mente se expande, novas ideias começam a surgir. A pessoa começa a acreditar que mudanças são possíveis. Durante suas pesquisas, Napoleon Hill descobriu que muitas pessoas bem-sucedidas tinham o hábito de alimentar suas mentes com ideias construtivas diariamente. Elas liam livros, ouviam mentores, estudavam estratégias e mantinham contato com pessoas que pensavam grande. Esse ambiente mental criava uma atmosfera de crescimento constante. Agora imagine combinar todos esses elementos: mentalidade clara, intenção forte, ação persistente, contribuição de valor, gratidão e controle da atenção. Quando essas forças trabalham juntas, algo extraordinário acontece. A pessoa entra em um ciclo de crescimento contínuo. Cada pequena vitória fortalece a confiança. Cada aprendizado melhora decisões futuras. Cada experiência amplia a visão de possibilidades. Com o tempo, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Não de forma mágica ou instantânea, mas através de um processo consistente de evolução pessoal. Muitas pessoas que hoje vivem em prosperidade começaram exatamente assim, com pequenas mudanças internas que gradualmente transformaram suas ações e resultados. Agora pare por um momento e pense na sua própria vida financeira. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez esteja tentando encontrar uma forma de crescer e ainda não encontrou o caminho certo. Talvez esteja cheio de dúvidas sobre o futuro. Se esse for o seu caso, existe algo importante que você precisa lembrar. Nenhuma transformação começa do lado de fora. Todas começam dentro da mente. Quando alguém decide assumir controle de suas crenças, desenvolver disciplina mental e agir com propósito, um novo caminho começa a se abrir. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas é possível. A história está cheia de exemplos de pessoas que mudaram completamente suas vidas financeiras depois de mudar primeiro sua mentalidade. E agora, eu quero te fazer uma pergunta importante. Você acredita que sua vida financeira pode melhorar nos próximos anos? Ou no fundo você ainda carrega dúvidas silenciosas sobre isso? A forma como você responde a essa pergunta pode revelar muito sobre suas crenças atuais. Se você acredita que mudança é possível, escreva nos comentários uma palavra simples: prosperidade. Esse pequeno gesto pode parecer simbólico, mas ele representa uma decisão mental poderosa de acreditar em crescimento. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite agora para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque aqui nós exploramos ideias profundas sobre mentalidade, propósito, espiritualidade e crescimento pessoal. Ideias que podem transformar completamente a forma como você enxerga sua vida e seu futuro. Lembre-se sempre de uma coisa: existe um princípio espiritual silencioso operando na vida de todas as pessoas. Aqueles que aprendem a alinhar pensamento, intenção e ação com esse princípio começam a perceber mudanças profundas em suas realidades. E muitas vezes, aquilo que parecia um bloqueio financeiro era apenas um convite para desenvolver uma nova forma de pensar, agir e viver.